Bom dia, gente. Apesar da minha cara de sono, eu estou muito animado. Então vocês que me aguentem. Eu fiquei muito reflexivo desde a semana passada. Ô Felipão, pode tirar, cortar ele. Tô vendo aqui, esqueci. Eu fiquei muito reflexivo na semana passada em relação à ministração do Juan sobre a cruz. Quem estava aqui? E aí, muito bom. Foi uma ministração muito boa. Me deixou reflexivo em várias coisas. E, consequentemente, vocês acabam sofrendo um pouquinho do que a gente, como presbíteros, como os líderes, né? A gente vai vivendo ao longo da nossa vida e acaba influenciando a nossa história, a nossa jornada, e a gente traz um pouco disso para cá também. A gente acaba refletindo um pouco. E o azar de vocês, ou a sorte, é que eu estou escutando muito Jonas Madureira. E eu estou um pouquinho filosófico. Mas eu juro que vai fazer muito sentido, tá? E eu queria que vocês prestassem muita atenção. Por quê? Porque a gente vai fazer uma viagenzinha. E eu queria trazer um cenário para vocês. E é um cenário conhecido de muitos. Quem aqui já assistiu The Chosen? Muito bom, bastante gente já assistiu The Chosen. E eu queria que vocês simplesmente, enquanto eu estou aqui ministrando, vocês pensassem em alguns cenários, em alguns personagens específicos que nós vamos falar, e principalmente que vocês olhassem num critério não lúdico, mas realístico. Ou seja, você está imaginando a cena de The Chosen, mas saiba que é a sua vida que eu estou falando, tá? Saiba que a gente tem que refletir isso. Então não fique pensando nos personagens como aqueles caras mais longes. Nossa, nunca vou alcançar algo desse tipo, ou nunca vai acontecer algo disso comigo. Não, de forma nenhuma. Né? Nós somos seres humanos tanto quanto eles foram seres humanos. Nós vivemos só numa outra era. E aí a gente tem que saber contextualizar e diferenciar essas eras que nós vivemos, tá? Então, principalmente, saibam que eu estou aqui tentando trazer a melhor versão de ministração para vocês aqui do Rafael no dia de hoje. O tema da ministração é entre a cruz e a luz. Então, eu acredito, e aí vocês podem depois me puxar minha orelha lá, contar para o Gabriel e para o Renan e puxar minha orelha, mas eu acredito que sim, entre a cruz e a luz, a cruz foi um momento sombrio do momento em que nós vivemos como o mundo em si. Eu tenho para mim que, enquanto Jesus sofria, nós temos o relato bíblico de muito julgo sobre ele, de pessoas apontando, desce daí, vem e mostra que você é sim o Salvador deles, que você é sim quem eles estavam esperando, que é sim o Filho de Deus. Mas eu acredito que teve um momento, e aí é totalmente da minha cabeça, tá, gente? Filosófico mesmo. Mas a licença poética de que as luzes se apagaram e nós tivemos um momento de extremo silêncio. E eu sempre falo sobre isso, onde o silêncio não é algo que me incomoda por si só, mas tem algo para nos ensinar também. E desse momento de cruz, de sofrimento, certa vez eu estava orando na igreja caseira, né, para nós fazermos o partir do pão, e aí eu comecei a imaginar o quanto na cruz o sangue de Jesus e o suor que se transformava em sangue ia pingando na cruz embaixo, ia formando uma poça embaixo. E eu nunca tinha imaginado a vertente, a visão da cruz dessa forma. Mas naquele dia transformou um pouco da minha visão sobre o sofrimento de Jesus, o sangue e como nós podemos desperdiçar. Tem uma expressão que a gente falava muito de jogar o sangue de Jesus na pia, no ralo,
quando a gente simplesmente esquecia que o sofrimento dele foi por um motivo que esse motivo era nós, né? Então, isso mexeu muito comigo e eu fiquei muito reflexivo sobre isso. E a consequência é a luz, a consequência é a iluminação do nosso caminho, é enxergar a esperança da volta de Jesus como a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, é por isso o nome da temática. Mas eu queria trazer para cá, além disso, um personagem. Certa vez, lá no apartamento onde nós iniciamos a nossa história como Movimento Basileia, eu trouxe uma ministração que falava sobre a vida e a história de João Batista. E hoje eu queria trazer luz para a vida e o caminho de Pedro. E Pedro foi um homem comum, até conhecer Jesus, até ele ter um encontro com aquele que nós já encontramos. E se você não encontrou, eu espero que hoje seus olhos comecem a se abrir para encontrá-lo. Pedro foi um homem que foi muito impossível, mas foi muito corajoso também. Além disso, um homem que também tem as suas fragilidades, certo? Ele foi um homem que representa o nosso ser humanitário, o nosso ser como nós nos vemos hoje como pessoas. Um ser que se encontrou Jesus, mas que ainda assim vive lutando contra os nossos pecados, né? Consequência dos atos de Adão e Eva lá atrás, certo? Então, na jornada com Jesus, a gente vê que a vida de Pedro ensina uma verdade fatal para a gente e fundamental. Eu queria que isso se tornasse algo visceral para você. Que a cruz, ela não apenas salva a gente, mas ela transforma completamente quem nós somos. Eu queria que você internalizasse isso como o principal motivo e o principal critério e base para a nossa jornada aqui. Tá? Então vai imaginando aí os cenários de The Chosen enquanto eu vou falando da vida e da história de Pedro. Nós vamos começar lendo Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eu vou ler até aqui, para a gente começar a entender e começar a meditar o que Pedro estava fazendo. Pedro, como eu falei, estava vivendo a sua vida comum, a sua vida ordinária, e nada mais do que trabalhar. Estava trabalhando. Estava vivendo ali o que provavelmente ele fazia sequencialmente na sua vida, de forma rotineira. Então eu imagino que Pedro tenha levantado, tomado um café da manhã, segundo The Chosen, deu um beijinho na esposa, saiu para trabalhar, fez a sua oração de trabalho, e aí ele foi para a beira do mar e foi pescar. Ato que ele sempre fazia. Pegou o mesmo barco, pegou a mesma rede, acompanhado das mesmas pessoas. No mesmo lugar, no canalzinho, no mar da Galileia, ele pegou e foi para frente com o seu barco para lançar as redes. Mas o que ele não esperava é que ele encontraria uma pessoa. E essa pessoa já estava vindo de lá de trás, sendo falado sobre a vida dessa pessoa. Ele era Jesus. E quando ele se depara com essa pessoa, e ele ouve: sigam-me. Vamos lá. Verso 19, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Nesse momento, eu imagino a cara de interrogação de Pedro. Eu imagino a cara de interrogação porque aqui nós temos uma breve oração, uma breve frase, onde Jesus chama ele para segui-lo. Mas espera aí. Esse homem está me chamando para seguir, e ele está falando que eu vou ser pescador de homens. Ok, pescador eu já sou. Pescador de homens.
O que será que significa isso? O que será que é esse convite? O que significa esse convite? E nada mais é do que Pedro no seu trabalho, Pedro no seu momento ordinário, lançando mão de tudo. Aquele que lançava a rede, agora está lançando mão da sua vida. Por quê? Porque aquele momento foi o momento em que ele enxergou a cruz de Cristo não só como um ato de salvação, mas como um ato de transformação da sua vida. Imagino que o ponto de interrogação era simplesmente porque eu não sei o que há de vir, mas esse convite mexeu comigo. Esse convite me fez entender que algo daqui pode ser extremamente relevante para a minha vida daqui para frente. A cruz já estava nesse chamado dele. Então, seguir Jesus simplesmente foi implicar em carregar a própria cruz. E lá em Mateus 16, 24, está escrito assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mesmo siga-me que ele disse para Pedro lá antes, em Mateus 4, é o mesmo siga-me que ele está dizendo agora para todos: negue-se a si mesmo. Então, negar a si mesmo já está imputado justamente quando eu decido seguir a minha vida com Jesus. Seguindo mais adiante, Deus ele não nos chama simplesmente porque nós somos perfeitos, longe disso, mas para que nós sejamos transformados ainda mais na perfeição de quem Ele é, certo? Uma segunda implicação é que, conforme eles foram caminhando com Jesus, conforme eles foram conhecendo cada vez mais o ministério de Jesus, eles foram se deparando, encontrando algumas coisas que, para eles, principalmente, eu imagino que os discípulos iam criando o vínculo cada vez mais relacional com a pessoa de Jesus, entendendo que eles conheciam as profecias, entendendo que eles conheciam tudo o que haveria dito, os profetas haviam dito a respeito do Messias. Algumas coisas eles iam montando quebra-cabeça na mente deles, certo? E aí imaginem agora vários episódios do The Chosen em que nós víamos Jesus conversando com os discípulos e cada um olhando para o outro e falando: não, agora ele quer dizer isso, não, mas espera aí, será que não era aquilo que ele queria dizer? Será que ele não está citando Joel aqui? Será que ele não está citando Isaías nesse ponto? Então, muitos momentos em que para eles especificamente nós víamos e nós encontrávamos eles perdidos nas profecias e no que Jesus estava fazendo e cumprindo naquele momento. Mas a característica principalmente de Pedro foi que Pedro foi construindo, não é, Josué? Uma expectativa sobre quem era Jesus e o que ele estava fazendo naquele momento. E dessa expectativa, Jesus traz uma quebra dessa expectativa e nós podemos ver essa quebra dessa expectativa justamente nos versos 16, no capítulo 16 de Mateus, nos versos 16 a 23. Eu acabei de ler o comecinho ali de 24, né? Mas do 16 ao 23 é onde nós vemos um pouco dessa confissão, onde os discípulos estão conversando com Jesus, e aí é onde Pedro responde para Deus ali no verso 16, né? Para Jesus, perdão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem uma confissão muito importante de Pedro. Pedro com a certeza daquilo que ele estava falando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão,
filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, depois dessa confissão, olha o que ele vai falar. Chamando-o à parte, chamando no cantinho ali, começou a respondê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ai, 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 Pedro. Ai, ai, ai. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ai, que quebra de expectativa, gente. Ai, que quebra de expectativa. Aquele que Jesus acaba de exaltá-lo publicamente, dizendo: olha, terá uma chave que o que você ligar aqui na terra será ligado também nos céus, e quando você desligar também será desligado. Essa pessoa que acaba de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e revelado não pelo próprio conhecimento, mas revelado pelo conhecimento de Deus para ele. Esse mesmo chama Jesus de cantinho: Jesus, fica tranquilo, isso não vai acontecer com você. Mas não era isso que Jesus estava esperando. Não era esse tipo de conhecimento, de amizade relacional com Jesus que ele estava esperando. Imaginem a cara de Pedro no momento em que Jesus começa a dizer: para trás de mim, Satanás. Imaginem a cara que ele ficou, porque aquele que estava conhecendo Jesus cada vez mais, enchendo seu coração das palavras e alimentando cada vez mais o seu espírito na caminhada com os discípulos e com o Messias, estava tomando um balde de água fria nesse momento. E simplesmente porque na sequência Jesus diz: você é uma pedra de tropeço para mim. Então aquele que ele fala lá atrás, vamos lá, gente. Vocês estão comigo ainda? Sim. Beleza? Vamos lá, aquele que ele diz lá atrás. Vamos ver. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Da mesma palavra pedra, ele diz: você é uma pedra de tropeço para mim. Naquele momento, essa quebra da expectativa e esse desgosto de ouvir essas palavras de Jesus devem ter enchido o coração de Pedro de frustração. Meus irmãos, nós vivemos uma igreja ainda imatura no Brasil e no mundo. Porque se nós fôssemos uma igreja madura, nós teríamos já a volta de Jesus, estaremos vivendo um reino plenamente perfeito. Mas nós vivemos essa igreja imatura. E por viver uma igreja imatura, você, eu, qualquer um de nós estamos suscetíveis a frustrações. Quantos aqui já se frustraram com a comunidade, com os irmãos da comunidade, ou até mesmo com outras igrejas que você já passou na sua vida? Acredito que muitos de nós. Mas além da frustração, a sequência que a cruz nos revela é exatamente a luz de que você não deve viver pela sua frustração. A sua frustração não deve ter um fim em si mesmo.
A sua frustração deve ser curada nos elementos da cruz. Oi. Eita. Então, quantos de nós já não ficamos frustrados, principalmente com as coisas que não atendem às nossas expectativas? Seu irmão diz para você A e ele faz B. E aí você faz o quê? Se frustra. Se frustra porque talvez a sua expectativa não estava onde estava a expectativa de Jesus com seus discípulos. Mas talvez porque a sua expectativa estava na resposta dos seus irmãos, e não na resposta de Jesus na vida dos seus irmãos. Nós temos que entender que o discipulado, ele responde principalmente ao que Cristo tem derramado uns nos outros. O discipulado, ele responde à vida comum, a mesma vida que Pedro vivia antes de encontrar com Jesus. Por que eu digo isso? Enquanto Pedro vivia essa vida, talvez ele não estava tão preocupado em derramar o coração dele para os irmãos, ele não estava tão preocupado em falar dos seus pecados para os irmãos, ele não estava preocupado em enxergar Cristo. Ele tinha uma vida assim, né? Os judeus tinham uma vida de oração, tinham uma vida de leitura, tinham uma vida de sinagoga. Isso era muito importante, isso sempre foi muito importante. Mas quando eles encontram Jesus, uma chave se abre para aquilo que precisa ser revelado de Jesus uns nos outros. E não mais em mim, no meu relacionamento com Deus. Então, a igreja, essa nova perspectiva que Cristo traz, através da cruz de Cristo, ela abre essas portas para que nós possamos encontrar Cristo uns nos outros. E aí, eu quero seguir aqui na sequência. Oi. Estão me ouvindo? Beleza. Eu quero destacar uma coisa, principalmente, que é, aqui Pedro, quando ele fala isso, eu tinha anotado isso aqui e esqueci, mas vou seguir minhas anotações sempre, né? Pedro, ele queria, quando ele fala isso, um Messias que era vitorioso, que era o Messias que ia derrubar todas as potestades, todos os impérios que estavam se levantando contra a vida dos cristãos que estavam sendo convertidos durante essa trajetória. E aí você vai se lembrar do império lá, lutando contra os discípulos, lutando contra as pessoas que estavam sendo convertidas. Você vai se lembrar nas cenas de The Chosen dos próprios... esqueci o nome deles, enfim, dos judeus, que ficavam ali na sinagoga e lutando contra essa perspectiva de evangelho que estava nascendo e florescendo no meio do povo cristão, dos gentios que estavam sendo convertidos e dos judeus que haviam sido convertidos também. Então ele queria um Messias vitorioso e não um Messias crucificado. Então por isso que ele tem essa quebra de expectativa. Mais para frente, em Mateus 26, nos versos 69 a 75, tem algo fatídico, que é quando
Jesus, com Pedro, diz o seguinte. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se. Perdão, eu pulei uma parte aqui. Eu vou direto para o final da história aqui, que é quando Pedro nega a Jesus, que aí é os versos que eu falei, 69 a 75. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, vamos pensar o seguinte, antes de eu tomar uma aguinha. Vocês estão comigo ainda? Vamos pensar o seguinte. Jesus diz para ele: antes que o galo cante, você me negará. Pedro rejeita essa possibilidade, essa hipótese. Nós já nos deparamos algumas vezes na Igreja Caseira com algumas questões emblemáticas sobre o cristianismo. Mas eu tenho certeza que muitos aqui já cometeram o erro de falar assim: meu, por que Pedro fez isso? Sem pensar que você é Pedro. Sem pensar que você também está no mesmo jugo de pecado que o Pedro. E a gente fala assim: não, eu não negaria. Mas na hora da adversidade, na hora que está doendo em você, você começa a resmungar. Você começa a ser uma pessoa que fica de um lado para o outro reclamando da vida. Reclamando porque que as coisas ainda não aconteceram para você. Será que você não é Pedro nessa história? Sim, você é Pedro. Só de formas diferentes. Então, a reflexão que eu quero trazer sobre isso é exatamente que nós temos uma pessoa que conferiu uma identidade, uma confissão pública de quem era Jesus à luz das Escrituras, à luz da revelação do próprio Deus. E essa mesma pessoa, no seu caráter, nas suas nuances como ser humano, tem os seus atos de violência, tem os seus atos de agressividade, tem os seus atos de queda no pecado, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas vamos ver uma coisa que eu queria destacar, que é extremamente importante, que aqui diz assim: pouco tempo depois, espera aí que eu me perdi aqui, gente. Aqui, verso 73, diz assim: e ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aqui é uma outra característica que o encontro da cruz, que eu queria destacar, traz sobre
a perspectiva de transformação. Certamente, por olhar e conhecer como os judeus falavam, nesse momento ele já tinha sido transformado até no modo de falar. Então imaginem a expressão e imaginem vocês quando vocês encontraram Jesus. Até no modo de falar, de se portar, a transformação que a cruz nos traz, ela acontece. Então nós temos que nos debruçar em entender o que a cruz tem feito de transformação em nós. E é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. O que a conversão, o que conhecer a Jesus de fato trouxe de transformação na minha vida. Se foi nada, repense a sua vida. Repense os modos de transformação e os lugares no seu coração, os lugares intocáveis dentro de você que precisavam ser transformados e ainda não foram transformados. Esse lugar precisa ser alcançado. E o que a gente prega aqui é exatamente que a vida de igreja alcança este lugar. A vida de igreja é capaz de tocar este lugar em você e causar a transformação através do discipulado, da exortação, da consolação, através da palavra profética, da palavra de sabedoria, através de conhecer quem você é. Então, se você está aqui, mas você ainda se esconde atrás de uma máscara, você ainda se esconde atrás de um lugar de conforto, você ainda não está sendo transformado por inteiro, que é a proposta que a cruz faz para nós. Pedro permitiu ser transformado, a ponto das suas palavras denunciarem que ele sim era um seguidor de Cristo Jesus. Há uma promessa de fidelidade. Mateus 26, mais para frente, no verso 33, diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Há uma promessa de Pedro de fidelidade que é rompida, que há uma quebra. Essa realidade onde Pedro nega por 3 vezes na hora da prova, ela é basicamente o pecado de Pedro sendo exposto e sendo colocado à prova. Lá na frente, em Gálatas, nós vemos Pedro caindo também num pecado, e Paulo o exorta. Gálatas 2, versos 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, diz Paulo, por essa atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Paulo o exorta pelo seu pecado. Mas Paulo só consegue exortar porque ele vê face a face, ele vê isso acontecer. Ou seja, meus irmãos, se não tem ninguém acompanhando a sua vida, se não tem ninguém na sua vida, sentado à sua mesa, participando com você da sua vida, provavelmente não vai ter alguém como Paulo para te exortar no momento em que você precisa. Não vai ter alguém como Paulo para te lembrar da sua raiz e de que você está fugindo da verdade, da realidade do Evangelho. Então
Então é muito importante que nós nos coloquemos nesse lugar de vulnerabilidade e de amizade espiritual, de discipulado, para que a gente possa nos encontrar e para que os outros possam ver o que nós estamos fazendo, ver o que nós estamos falando, ver as nossas ações e não nos escondermos por debaixo de um lugar aonde ninguém está nos vendo. A cruz, ela expõe realmente quem nós somos. Ela expõe a realidade disso tudo. Porém, não tem nenhum espaço para autossuficiência nesse lugar da cruz e do reino. E nós oramos e falamos palavras como Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E eu sempre ressalto a importância de que essa frase ela nunca pode ser falada e depois, na sequência, vir um mais, um porém. Então, Cristo é suficiente, mas... Cristo é suficiente, porém... Não. Cristo é suficiente e basta, acabou. Ponto final. Cristo é suficiente. O significado de Cristo ser suficiente é que nós todos precisamos ser quebrantados antes de sermos restaurados. O significado de Cristo ser suficiente, mais uma vez, é nós sermos quebrantados antes de sermos restaurados. Então é muito importante nós entendermos que, o Juan até falou, né, que quando ele veio para o Basileia, ele ficou numa crise, e ele falava que nós pregávamos uma teologia do sofrimento, mas é simplesmente a consequência de nós entendermos que aquilo que nós sofremos hoje é simplesmente Jesus transformando a nossa vida através desse sofrimento. E não um sofrimento que acaba em si mesmo. Não, existe uma consequência. Tem uma canção não vou lembrar, dos Arrais, que diz: torne o meu sofrimento em testemunho. Nossa, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, que realidade é essa? Torne o meu sofrimento em testemunho. Meu, olha a realidade do Evangelho por detrás de uma frase como essa. Ou seja, não é acaba com o meu sofrimento. Não é, Senhor, estou cansado de sofrer e eu não quero mais isso, me tire desse sofrimento. Mas Senhor, torne esse sofrimento que eu estou passando agora em um testemunho. Um testemunho. Ou seja, que através disso que eu estou passando, as minhas palavras possam transformar e possam alcançar pessoas que possam passar pelas mesmas provações futuramente. Isso é ser testemunha também pelo sofrimento. Mas nós vemos também algo muito importante, caminhando para o fim, uma restauração e envio. Pedro não era só essa pessoa pecadora, mas ele era a pessoa corajosa. Onde em Atos 2, quando nós temos o derramar do Espírito, nós vemos Pedro na sequência, gente de várias nações diferentes, falando a língua deles, sendo derramados e transformados pelo derramar do Espírito. Nós vemos Pedro na sequência, ali para o verso 14 ao verso 41, nós vemos essa história acontecendo, mas nós vemos Pedro na sequência, saindo daquele lugar e indo falar com essas pessoas, dizendo assim, eu quero pular um pouquinho só para a gente correr, que o tempo já foi.
verso 36. Está dizendo assim: portanto, todo Israel, fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus, o Senhor Jesus, o Senhor e Cristo, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, verso 38, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Mais para frente, vai dizer o seguinte, verso 40, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, tivemos um derramar do Espírito num ambiente fechado que causou um alvoroço na cidade. A consequência disso é Pedro saindo daquele lugar. Voltando só um pouquinho, verso 14, Pedro está falando assim, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que é isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esses homens não estão, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário disso, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele cita Joel. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então ele sai, exorta aquelas pessoas que estavam julgando o que estava acontecendo, mas além disso, ele traz à memória profetas, ele traz à memória aquilo que era palpável para aquelas pessoas, para aqueles judeus daquele tempo, e aí, através disso, ele começa a falar sobre quem era Jesus. Isso traz a conversão de 3.000 pessoas, Ou seja, a coragem de Pedro naquele momento, e a palavra de Jesus de que ele seria uma pedra, que ali seria edificado uma igreja, estava começando a ser cumprida naquele momento. E brotando uma igreja forte, que ia para as nações, que ia para os lugares que ainda não tinham sido alcançados pela palavra de Deus, começar a ser disseminado. Então, a partir daqui, a gente vê exatamente o envio através da coragem de Pedro, através daquilo que tinha brotado em seu coração e que ele sabia. Isso precisa ser falado, isso precisa ser anunciado. Apesar disso, nós vemos lá em João 21, não vou ler tudo, mas nós vemos lá em João 21, dos versos 15 a 19, Jesus se reencontrando com Pedro. E aí Pedro tinha chorado amargamente após ter negado 3 vezes o nome de Jesus e o galo cantar. Pedro tinha chorado amargamente, e eu acredito que esse amargamente era exatamente entendendo e caindo em si, a ficha caindo na mente de Pedro, de, ai meu Deus, a palavra de Jesus naquele momento para mim se cumpriu, ai de mim, que neguei-o por 3 vezes. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. O arrependimento caindo através das palavras e do choro de Pedro. Em João 21, existe uma restauração que vem pela graça de Jesus, após ser ressurreto
encontrar com Pedro, nós vemos Jesus perguntando: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Olha, Jesus entregando a oportunidade nas mãos de Pedro para a reconciliação. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para ele: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Olha o que está escrito na minha versão NVI. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Um sentimento tal como nós. Pedro fica magoado com a terceira vez em que Jesus pergunta sobre se Pedro o amava realmente. Ele responde ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse Jesus pela terceira vez: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, a graça de Cristo sobre nós, a graça derramada através desse sangue vertido na cruz, ela nos permite entender que, apesar dos nossos pecados, eles foram perdoados por Jesus. Eles foram alcançados pela cruz de Cristo. E entender que eu pequei e eu preciso redimir esse sentimento em Cristo é extremamente importante para o segundo passo. Para o passo onde Jesus vai te perguntar: tá bom, você pecou, e eu já te perdoei pelo meu sacrifício, mas você me ama? E aí, através da nossa resposta, a consequência do nosso amor e a ordenança de Jesus sobre esse conhecimento é: apacente as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Irmãos, quantos aqui estão cuidando uns dos outros? É esse o nosso chamado. É chamado ao cuidar, ao zelar, além de anunciar a palavra de Cristo, é zelar pelos seus irmãos. É isso que Jesus está fazendo. Tudo bem, Pedro? Em outras palavras, tudo bem, Pedro, eu entendi. Então, cuide dos meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Nós vemos nascer a missão dessa restauração. Nós vemos, a partir daí, um testemunho aonde Pedro começa a fluir sobre essas palavras, certo? E nós vemos também em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Pedro dizer algo extremamente importante. Escrevendo de um lugar, entendo eu, que não é um lugar simplesmente de fala só, mas de conhecer mesmo. E de conhecer tanto o pecado quanto a graça. E ele vai dizer assim no 1 Pedro 2, 24: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Nós vemos a luz de Pedro, a transformação que a cruz e a luz mostrou
para a vida de Pedro, da sua coragem, da sua bravura em anunciar a palavra de Deus, mas também pela sua fraqueza, pelo seu pecado, o conhecimento de que a transformação através desse madeiro para os nossos pecados, para viver a justiça, para que as nossas feridas fossem curadas. Irmãos, conclusão de toda essa história de vida, teria muitas outras coisas para a gente falar, eu poderia ter explorado muito mais a epístola de Pedro, muitos outros assuntos, mas eu queria trazer apenas fragmentos, para que trouxesse para nós, nesse momento, essa conclusão. Pedro não parou no meio do caminho. Pedro não parou ao ter negado pela terceira vez, e após ter chorado amargamente, desistido de seguir o caminho de Cristo, desistido de seguir o caminho do Evangelho. Nós podemos encontrar muitas pessoas no meio da nossa jornada, durante o nosso caminhar. Nós podemos encontrar muitas pessoas que irão te dizer: eu estou muito em pecado, eu estou muito errado. E aí por isso eu não estou indo na igreja. Eu tenho muitas fraquezas. Mas quando eu conseguir vencer essas coisas, eu vou para a igreja, porque eu acredito em Jesus. Isso vai acontecer. Você vai ouvir pessoas falar sobre isso. Engano delas, que não conheceram o Evangelho da forma como você aí que está sentado, assim como eu, pode apresentar um Evangelho que diz: você não vencerá sozinho. Você precisa ir ao lugar de encontro, e Ele vai te transformar. Ele vai fazer por você. Irmãos, permaneça nesse lugar. Permaneça mesmo ferido, permaneça mesmo frustrado. Permaneça mesmo que alguém ou alguma coisa não tenha atingido as suas expectativas. Até porque nós não estamos aqui para nos reunir num clube. Nós estamos aqui porque nós estamos olhando para Jesus. E esse olhar nos fortalece a permanecer no lugar de revelação de Cristo Jesus. Esse lugar é o lugar da transformação, aonde muitos olharão para você no trabalho, na faculdade, na escola, e vai testemunhar da transformação. Mudou o jeito de falar, às vezes mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de responder às coisas. Foi transformado. E a curiosidade das pessoas é uma porta para que a mensagem do Evangelho seja pregada. Mas isso só acontecerá se você permanecer, se você ficar no lugar de conhecer a Cristo. E conhecendo a Ele muito mais profundamente, você vai conseguir vencer a timidez, vai conseguir vencer o lugar de pecado, esconderijo do seu coração. E aí você vai começar a entender o que é confessar pecados uns aos outros. O que é dividir a minha vida, a minha dificuldade, as minhas alegrias com os meus irmãos. Você vai começar a entender que viver sozinho não é uma opção. O que é diferente do lugar de solitude expresso pelas disciplinas espirituais. Mas o lugar de solidão nos afasta de enxergar esse relacionamento entre irmãos nessa horizontal, tá? Então, irmãos, permaneçam nesse lugar. Nós vivemos uma vida, e essa é a minha oração para todos vocês. Nós vivemos uma vida cristã, uma jornada,
aos pés da cruz. Essa é a minha oração para todos nós. Para que a gente não fuja de sofrer, mas que a gente ore para que o sofrimento seja um testemunho. Para que a gente ore para que nós sejamos transformados à imagem de quem Ele é. Para que nós sejamos transformados à luz de Cristo através dos nossos irmãos. Através da palavra que pode ferir o nosso coração pelo nosso ego, pelo nosso engano de achar que nós temos alguma razão sobre algum tema. Mas quando o nosso irmão, como uma lança certeira de Cristo, vai lá e exorta nós, aquele lugar fere. Essa ferida, irmãos, deve ser uma ferida para a glória de Cristo Jesus. Nós devemos entender essa exortação à medida da cruz de Cristo, onde o meu irmão quer que eu seja cada vez mais parecido com Ele. Nós somos chamados pela graça em meio às nossas fragilidades. Nós fomos confrontados em nossas expectativas humanas. Nós fomos restaurados pelo amor que não desiste de nós. Sim, o amor de Cristo não desiste de quem nós somos. Nós fomos enviados como testemunhas de transformação. E através dessa mensagem, meus irmãos, é que eu desejo que nós tenhamos a consciência de que, muitas vezes, a nossa leitura bíblica, nós fazemos e podemos estar fazendo de modo rotineiro, sem reflexões, sem estar num lugar onde eu preciso internalizar esta mensagem. Mas, à luz do personagem de Pedro, eu quero que nós tenhamos a ciência de que nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, estamos sujeitos aos mesmos erros, mas também estamos sujeitos à mesma coragem de Pedro. Nós também estamos sujeitos ao mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2. Nós também estamos sujeitos à profecia de Joel 2, de um novo derramamento do Espírito. Nós também estamos sujeitos às palavras de Apocalipse, onde nós teremos um maior dos derramares do Espírito, o maior dos avivamentos que nós podemos provar da história. Nós estamos sobre esse jugo, sim, da palavra, porque nós estamos debaixo deste lugar. Então a minha oração é para que a gente não veja esses personagens de forma afastada, mas que nós tenhamos uma inspiração sobre a vida deles. Que nós tenhamos uma inspiração sobre o que eles representam de tudo isso. Sobre o que eles representam para nós como forma de testemunho da transformação do Evangelho. Testemunho do que nós podemos ser aqui também. Então, muitas vezes, nós ficamos perdidos. Nós ficamos rodando em volta do mesmo lugar. E a minha oração é que a gente possa parar. Eu não quero que a Basileia, eu não quero que os membros dessa comunidade saiam correndo para qualquer canto. E eu sempre oro pedindo, nós não temos pressa, revela-te a nós. Nós não temos pressa. Nós não temos pressa de ver as pessoas se convertendo de forma rápida, expressa, e que amanhã alguém nos procure e diga, eu quero batizar. Nós não temos pressa de que a igreja alcance 100, 200, 300 membros. Nós temos o grande desejo
de que os membros conheçam uns aos outros. Nós estamos aqui para conhecer uns aos outros, falar do Evangelho de Cristo Jesus, disseminar a mensagem de Cristo através da transformação da realidade da cruz. Irmãos, de verdade, orar e pedir para que Deus se revele e ter a consciência de que nós não temos pressa é entender que nós não vamos correr com a música para agitar e para pular só porque isso parece ser um derramar do Espírito. Nós vamos fazer isso quando o Senhor nos chamar para fazer isso. Quando o Senhor nos chamar para nós nos ajoelharmos e deitarmos no chão e chorarmos na presença dEle, assim nós ouviremos o seu chamado para isso. Mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Nós precisamos estar olhando para esse lugar. Porque se nós estivermos olhando para um lugar de frustração, para um lugar de tristeza, para um lugar de abandono, e aí eu quero trazer à memória de vocês uma coisa que o Saulo Daniel falou no nosso retiro. Como o irmão mais velho que nós somos, nós estamos expressando uma felicidade do Evangelho? Ou nós estamos falando no trabalho, hoje é dia de igreja caseira, precisa fazer a comida, preciso encontrar as pessoas, não estava a fim de socializar. Ou nós estamos acordando de domingo, como eu queria ficar na minha cama, como eu queria. Ou nós estamos chegando nos lugares e sendo apáticos às pessoas. Ai de nós, irmãos mais velhos, que estamos fazendo isso. Apesar do sofrimento, existe uma alegria, um contentamento no Evangelho. Não tenham pressa para sair do sofrimento ou do deserto que Deus te colocou. Tenha os seus olhos abertos para entender o que Ele quer te ensinar. A didática de Deus, ela é diferente, meus irmãos. A minha didática é muito ruim em falar da vida de Pedro, mas a didática de Deus em ensinar sobre a vida de Pedro, através de te colocar em um lugar de sofrimento, um lugar de teste, para você saber se realmente você negaria ou não a Jesus. É a didática dele. Meus irmãos, que nós não sejamos apáticos ao que Deus está fazendo no nosso meio. Que nós tenhamos nossos olhares, nosso coração derramado de verdade aos pés de Jesus. E essa é minha oração, meus irmãos. Essa é minha oração, para que nós sejamos realmente transformados à cruz de Jesus. Eu geralmente não tenho o costume de fazer isso, mas eu queria fazer realmente um apelo, para que vocês venham para frente, todos vocês que querem realmente entregar a vida aos pés de Jesus, com a consciência de que, Senhor, eu preciso ser transformado em tal área da minha vida. E eu quero que vocês venham aqui, não só por entregar a vida a Jesus, mas eu quero que vocês venham realmente com a consciência de ser transformado em tal área da sua vida. Qual que é a área que hoje você entregaria nas mãos de Jesus e falaria: Senhor, eu preciso de uma transformação aqui. Vou dar um minutinho para que você pense,
porque nós não temos pressa. Porque eu não quero que ninguém haja por impulso, ou pelo constrangimento de não vou deixar o Rafael na mão e eu não vou vir aqui para frente. Não, eu quero que vocês façam, porque o Senhor está chamando vocês para ser transformados. E se você sentiu isso no seu coração e encontrou essa área, você vem à frente. Então eu vou dar um minutinho curto, enquanto o Felipe está entoando sons proféticos aqui. Eu acredito sim que esse som está entrando no seu coração.